Funcionário de concessionária morre e policial rodoviário fica em estado grave após acidente registrado em rodovia de Piracicaba. Os profissionais estavam atendendo uma outra ocorrência de acidente quando uma carreta atingiu a equipe e atropelou o colaborador da inspeção de tráfego. Polícia de São Paulo realiza operação contra quadrilha especializada em roubos de medicamentos de alto custo. Venda de peixes deve ter aumento de 30% durante esta Semana Santa. É tradição, né? E o peixe é pura saúde. E olha só essa novidade. A empreendedora decidiu fazer algo diferente para atrair os consumidores na hora da compra do chocolate. Ele dá sim um pouquinho mais de trabalho, mas eu gosto do desafio. Eu gosto de fazer bastante coisa diferente. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Olha, nós começamos com uma notícia bem triste, viu? Um grave acidente foi registrado ontem na SP-162, rodovia Ernesto Paterniani, em Piracicaba, que levou à morte de um funcionário da concessionária Rodovia do Tietê e deixou um policial rodoviário em estado grave. As equipes estavam em atendimento a uma outra ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma van, quando as vítimas acabaram sendo atropeladas por um caminhão. As informações da concessionária são de que a equipe se preparava para remover o veículo, van, que tinha batido em uma mureta e ficado pendurada, quando uma carreta desceu descontrolada e colidiu na traseira de uma outra carreta. Depois, chocou-se na lateral de um carro, da viatura e de um guincho pesado. A carreta atingiu a equipe e atropelou o colaborador da inspeção de tráfego, que infelizmente morreu no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o soldado ainda está em estado grave na UTI devido a um traumatismo craniano. Uma soldado que também ficou ferida teve uma lesão no pé, passou por atendimento e recebeu alta no hospital. Agora há pouco também recebemos a informação de que o policial segue internado no Hospital Fornecedores de Cana, em Piracicaba, e deve passar por cirurgias. Nós desejamos aí uma recuperação rápida a essas vítimas que ficaram feridas. E a Polícia de São Paulo fez ontem uma operação contra a quadrilha especializada em roubos de medicamentos de alto custo de farmácias da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Operação Drug Store terminou com 6 presos. 3 por prisão temporária, 1 em flagrante por receptação de celular, outros 2 já cumpriam pena por outros crimes. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados remédios conhecidos como canetas emagrecedoras. As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo. O funcionamento da quadrilha foi revelado a partir da análise de mensagens do celular do investigado. Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram outros integrantes da quadrilha. E para falar do mercado das peixarias, esses estabelecimentos estão bem movimentados devido à tradição de muitos brasileiros de comer peixe na Sexta-feira Santa. A estimativa é de que nesta Semana Santa o aumento nas vendas seja de 30%. O que tem mais saída é a tilápia. Qual você prefere? O que você vai preparar aí? Vamos ver como está essa movimentação. Uma tradição que se mantém viva na mesa dos brasileiros. O consumo de peixe, hábito ligado à fé cristã durante o período de Quaresma, principalmente durante a Semana Santa, movimenta supermercados e peixarias em todo o Brasil. Para quem não abre mão, as opções são diversas. É tradição, né? E o peixe é pura saúde. Eu gosto de tilápia. Tem uma receita especial? Eu faço assim meio estilo português, sabe? Aquelas batatas, cebola. É uma tradição. Lá em casa, na Semana Santa, a gente não come carne vermelha. Só mais é um peixe, um frango, né? E aí eu saí para comprar o frango, achei o frango meio puxadinho o preço, vou levar peixe. A oração é o principal. A alimentação só complementa.
Então a gente come um peixe bem moderadinho, simples, feito com facilidade, que é a sardinha, e a gente come alguma coisa, ou com pão, ou vai num arrozinho e só também. Mas nós guardamos sim a sexta-feira. Para os comerciantes, esse é um dos períodos mais importantes do ano e por isso muitos renovam o estoque. Do pescado fresco ao congelado, o consumidor encontra alternativas que cabem no bolso. Mas vale lembrar que é bom não deixar para a última hora. Quinta e sexta é muita loucura e acaba faltando as coisas, não tem como. Mas você sabe que esse ano muita gente já veio antes, porque já me falou, ano passado eu vim, eu queria tal coisa e não tinha outra coisa. Falei, costuma vir mais, mas o brasileiro é assim, né? Deixar para a última hora, não tem jeito. E vai dar, amanhã começa com muita correria, sem dúvida. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, o consumo de peixe durante a quaresma deve somar um aumento de até 30% em todo o país. Um crescimento de até 10% nas vendas se comparado com o ano passado. E o peixe preferido dos brasileiros esse ano tem sido a tilápia. Todo ano acho que é meio parecido. O que mais procura é a merluza, né? O carro-chefe merluza e tilápia. É o que mais o pessoal procura, né? E é o peixe mais conhecido. Aí depois tem a sardinha, que sai bastante, uma pescada, né? Um pintado. Aí tem os peixes inteiros também, o tambaqui que sai muito, né? O camarão também acaba saindo bastante, né? Mas a merluza e a tilápia é o principal. Esse daí todo mundo conhece, né? É um peixe conhecido. Bom, e falando de chocolate, tem muita gente que prefere os ovos caseiros. As vendas aumentam bastante neste período e as empreendedoras se desdobram para atender a demanda. E para atrair também os clientes, é preciso inovar. E uma confeiteira de Rio Claro decidiu aderir à produção dos ovos em fatias. Você já ouviu falar? Já viu por aí? É bastante atrativo, viu? Mas ela destaca que os ovos tradicionais ainda são os mais procurados. Quem nunca ficou em dúvida na hora de escolher um ovo de Páscoa? É chocolate ao leite, branco, com recheio, sem recheio? A indecisão é quase certa. Mas neste ano, uma tendência promete facilitar essa escolha, reunindo vários sabores em um único ovo. A ideia é justamente essa, agradar todo mundo de uma vez. Os ovos em fatias, eles têm diferentes divisões, esse aqui na minha mão, no caso, tem 6, e cada uma delas tem um sabor diferente. Eu tô aqui na loja da Miriam, ela é confeiteira já há 34 anos, logicamente nessa época do ano, né, Miriam, a produção não para, mas me conta uma coisa, como é que vocês fazem para poder unir 6 sabores diferentes de chocolate no mesmo ovo de Páscoa? A gente consegue unir os 6 sabores fazendo partes individuais. A gente faz uma a uma, cada sabor, e depois a gente une as 6. Ou 3 bandas, né, como o cliente preferir. Mas para chegar nesse mosaico de sabores tem bastante etapa. Tudo começa com o chocolate, que é derretido aos poucos em potência média para não queimar. Depois vem o ajuste de temperatura, que garante brilho e textura. Com a ajuda das formas, o chocolate vira uma casquinha fina e uniforme. E aí já vai para a geladeira por alguns minutos para ganhar firmeza. Depois que volta, entra a montagem. Cada espaço é preenchido com um recheio diferente. Aqui tem Nutella, leite ninho, frutas vermelhas e até damasco. Tudo produzido pela Miriam. Ele dá sim um pouquinho mais de trabalho, mas eu gosto do desafio. Eu gosto de fazer bastante coisa diferente. O próximo passo é acrescentar uma nova camada de cobertura. Aí sim, já montado, o ovo volta para a geladeira até ficar pronto. Depois é só acomodar cada trio de sabores numa parte da embalagem. Por aqui, a produção já passou dos 200 ovos e ainda tem encomenda chegando. A maior parte dos pedidos costuma se concentrar mesmo nos últimos dias antes da Páscoa, o que mantém o ritmo intenso até a entrega final. Em torno de 30% a 40%. Daí a gente é obrigado a trabalhar um pouquinho mais para poder dar conta de todo o trabalho, de todas as encomendas. Mesmo com a novidade, sempre há espaço para os clássicos. Inclusive, muita gente continua optando por eles. O tradicional, ele é, todos os anos, ele é o que bate o recorde de encomendas.
E a seguir a gente fala de Copa do Mundo, como está a sua expectativa para a seleção brasileira. E ainda, a Capela de São Benedito, uma das mais antigas de Rio Claro, precisou ser interditada e deve passar por reforma. Estamos de volta e para mostrar as condições da Capela de São Benedito, que precisou ser interditada e deve passar por reforma. A capela foi inaugurada em 1905 e tem uma grande representatividade para o município. O local, que já foi cenário de milhares de celebrações de fé e encontros da comunidade, agora é um espaço pouco usado. Isso porque os sinais do tempo são evidentes e comprometem uma das capelas mais antigas de Rio Claro, a de São Benedito. A construção desta capela começou em 1892 e só foi concluída mais de uma década depois, quando foi inaugurada em 1905. Mais de um século depois, o tempo deixou marcas na estrutura que agora preocupa quem conhece a importância histórica deste local e teme pela preservação desse patrimônio. É uma capela de 121 anos, ela conta toda uma história do período da escravidão, onde os escravos eles suplicavam, pediam um espaço também religioso para poder manifestar a sua devoção a Deus, a sua fé, e assim a Capela São Benedito também foi pensada com esse critério. São rachaduras que se espalham pelas paredes, infiltrações, vãos entre as janelas e danos no teto que, apesar de não serem visíveis, podem afetar permanentemente a estrutura de um prédio que, infelizmente, não é tombado. Vamos precisar fazer colunas na nossa capela para poder sustentar as paredes que estão se abrindo. E todo o telhado da nossa capela está 100% comprometido com cupins. Então foram tomados, porque não é madeira nobre. Então está completamente comprometido o telhado. Por isso ela foi fechada diante de toda a análise que foi feito para que não ocorresse algum perigo para os fiéis que aqui frequentavam, porque a estrutura ela pode ceder. Símbolo de fé para quem cresceu celebrando momentos inesquecíveis por aqui, ver como está a situação é desesperador, mas ainda há esperança. Sentimento de tristeza,
a gente se sente sem a casa da gente, porque a igreja é a segunda casa da gente, né? Então toda semana a gente tinha o lugar para vir e hoje não tem mais. É esse o sentimento. Triste, muito triste. A Capela de São Benedito faz parte da Igreja Matriz São João Batista, que agora organiza uma campanha de arrecadação para viabilizar a obra necessária. Mas é uma corrida contra o tempo. Nós estamos de início de R$700 mil, aproximadamente R$1 milhão para poder manter, né, fazer toda esta parte estrutural. Por isso, esse período está de análise de toda a estrutura. Nós estamos com uma campanha, com um carnê, onde várias pessoas já adquiriram, e este carnê tem diversas possibilidades de valores, e você pode dar a opção de qual valor que você pode contribuir. Bem triste mesmo ver essas condições, né? Uma capela linda, de tanta referência para o município e o valor bem alto para essa reforma, né? Como o padre disse ali, tem um carnê para quem quiser ajudar, né? Mas você também pode fazer um Pix, caso sinta-se tocado aí em ajudar. Toda ajuda é bem-vinda para que as obras sejam realmente realizadas. Então tem a chave Pix para quem puder fazer essa doação. Em nome da paróquia São João Batista. Essa reportagem fica também em nosso canal no YouTube para você verificar esse número do Pix certinho aí e contribuir também. E agora falando de seleção brasileira, o Brasil é o único país que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo, mas faz tempo aí que estamos esperando esperando o Hexa, né? O tão sonhado Hexa. Depois de perder para a França, entrou em campo contra a Croácia na noite de ontem e venceu por 3-1. A expectativa agora é para o bom desempenho no Mundial e, claro, os olhos estão voltados para a convocação que deve ocorrer no dia 18 de maio. Nós fomos às ruas saber como está o sentimento do brasileiro. Falta um pouco mais de 70 dias para a Copa do Mundo e passadas as eliminatórias, o Brasil tem jogado amistosos como uma forma de preparação estratégica antes do Mundial. Após a derrota contra a França, a seleção bateu a Croácia por 3-1. Nós viemos às ruas para saber se a população está ansiosa para a Copa do Mundo e se ainda acredita na seleção. De uma forma muito honesta, eu perdi o interesse, né? Porque não tem como torcer para uma seleção que você não tem possibilidade de ganhar um título. A seleção já não é que nem de antigamente, moça. Hoje não vale mais a pena. Eu acho que é capaz de dar uma engrenada agora, né? Melhorou bastante, né? Foi emocionante, a gente quer que ganhe mesmo, né? Está na Copa mesmo. E foi legal. Eu fiquei triste, né? Porque perderam, né? Mas ontem eu fiquei feliz. Porque os caras jogam muito ruim, cara. Mesmo com a vitória ontem de 3-1 na Croácia? Mas precisa melhorar um pouco, né? Acha que ainda não foi o suficiente? Isso, tem que mostrar mais futebol. Achei maravilha, foi ótimo. Pelo menos tirou a forra que perdeu de 3-1, não foi o jogo passado, né? E aí? E ontem foi um jogo excelente, gostei. Com certeza, não vou lhe mentir. 3-1 tá bom, não tá? Com esse treinador também não, principalmente. O que o senhor acha em relação ao treinador que não dá confiança? Ele está pegando os jogadores que jogam na Europa, né? Simplesmente isso, ele não está olhando para o Brasil. O futuro do Brasil, eu acredito que seja aqui. Não adianta você importar jogador que não vai trazer benefício nenhum. Então falta um molho brasileiro ali para dar um tchan nessa seleção. Sem dúvida. Olha, eu estou sempre confiante. Temos que pensar positivo, não é mesmo? Boa sorte para a nossa seleção e vamos aguardar os próximos passos então. E o RC Notícias vai ficando por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. E você pode rever as nossas reportagens também lá nos nossos canais da internet. Desejo uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.